O ato de escrever sobre os outros não é trivial ou fácil. Você lê não ficção porque você está numa busca fundamental do que é ser uma pessoa melhor. No Masterclass do autor Malcolm Gladwell, ele conversa sobre a sua carreira de jornalista, sobre sua carreira de autor de livros e mostra, sem cerimônia, suas ideias sobre escrita, ferramentas, técnicas e segredos. Aqui, eu resumi e selecionei as 7 melhores dicas dentre as 24 aulas que ele dá no curso. E trouxe aqui insights para você que deseja escrever não ficção. Vamos lá! Ponto 1. Estruturando a narrativa. Não complete o quebra-cabeças. Malcolm vê a informação que você coloca no texto, o caso que você discorre sobre, como um quebra-cabeças. E você está jogando com o leitor. Então você não pode completar o quebra-cabeças de uma vez. Você deve ir mostrando as peças e você tem que deixar com que o leitor complete o quebra-cabeças. Então dê apenas informações necessárias para que o leitor tenha ferramentas suficientes para complementar e jogar junto com você. Outro ponto importante é que você pode fazer promessas e não cumpri-las. Você pode começar um texto com uma pergunta. Durante o texto você investiga e coloca todas as informações que você achou sobre essa pergunta e ao final você não consegue respondê-la. E deixe o leitor viver com isso. Ponto 2. Uma ferramenta importante para engajamento com os leitores. Ao trabalhar com dados complexos e uma grande quantidade de informações, você deve fazer duas coisas. Primeiro, é dividir esses dados em pequenos pedaços. E segundo, ensinar o leitor a ler estes dados. Então você coloca uma tabela que tem muitas variáveis, mas você reduz o número de variáveis para 2 ou 3 e explica, mostra para o leitor como trabalhar com essas variáveis. Porque todos os dados são interessantes a partir do momento em que você sabe decifrá-los. E o segundo ponto é que numa narrativa muito complexa, você tem que dar o que o Malcolm chama de candy, de doce, né? Um refresco para o leitor. E esse refresco vem em forma de curiosidade. Então você está num assunto muito complicado e ali no meio você joga uma curiosidade sobre a pessoa que você está falando, sobre os dados. E essa curiosidade serve para duas coisas basicamente. Uma para dar esse refresco na leitura e a pessoa continuar o seu nível de engajamento. E a segunda é porque é justamente esse refresco que as pessoas vão falar sobre ele depois, vão postar nas redes sociais, numa roda de conversa. É um assunto rápido e interessante, uma curiosidade sobre aquilo, então você divulga o seu texto e ao mesmo tempo você dá substrato ao leitor para poder também ter conversa, ter conteúdo para falar com as pessoas. Terceiro ponto é segure a atenção, controle a informação. Ele faz uma diferenciação muito grande entre suspense e surpresa. Suspense é uma informação que o leitor sabe que você vai chegar nela, que ele vai receber essa informação, mas você trabalha com ela no tempo, ou seja, você vai segurando e adiando a entrega dessa informação. Isso é o suspense. E a surpresa é quando você coloca uma expectativa e você subverte essa expectativa. Você fala que vai falar alguma coisa ou que parece óbvio aquilo, mas na verdade você subverte a expectativa do leitor. Ponto 4. Pesquise. Saia da internet e vá a uma biblioteca. O que ele fala é que você deve achar um livro que você tem interesse, você vai até uma biblioteca. As pessoas que trabalham na biblioteca, elas estão lá para te ajudar a buscar livros de interesse e na própria prateleira da biblioteca eles já organizaram por assunto para você. Então os livros que estão do lado do livro que você está pesquisando, os livros que estão acima e os que estão abaixo, todos eles fazem parte de um complexo de assuntos que você está querendo falar. E também você tem que ler todas as notas de rodapé do seu livro e todas as informações bibliográficas para você pesquisar outros livros. E não tenha medo de você ir a caminhos que parecem que não vão dar em nada. Você acha que aquilo é interessante, você vai e pesquisa sobre aquele caminho. Mas, atenção, tenha foco no seu assunto principal. Ponto 5. Desenvolvendo a história. O ponto 5 aí é um resumo de várias aulas que ele dividiu, porque realmente o conteúdo é enorme na hora de você desenvolver a história. O primeiro ponto dentro do desenvolver a história é escrever em primeira pessoa é muito difícil.
Não é impossível, mas você tem que ter em mente que é mais difícil você escrever em primeira pessoa. Procure por padrões, porque são esses padrões que vão dar a base, o substrato do seu texto. Você vai entender que o seu texto ele pode ser aplicado a outras situações na vida. Quando você identifica o padrão que você está buscando ali, não é só a informação que você está transmitindo, mas o entendimento sobre aquela informação. Por exemplo, se você está falando sobre um cara que adestra cachorros, como ele fez com César Milani, e ele percebe que é através dos movimentos corporais que ele adestra os cachorros. E ele viu também que tem uma menina que trabalha com dança com crianças autistas. E ela percebe também que através dos movimentos que ela consegue ensinar. Então o padrão das duas histórias é movimento corporal. Cada uma tem suas especificidades, mas ele achou um padrão ali. E quando você acha um padrão, a sua história vai se tornando mais universal. Crie o mundo da sua história. Como? Desenvolvendo as personagens. Você pode falar diretamente como é a característica física daquela personagem, mas também você pode falar como é o ambiente que ela está inserida, como ela se relaciona com outras pessoas, os jargões que ela usa, explicando os jargões daquele universo. Então você vai criando o seu mundo e ilustrando na cabeça do leitor tudo aquilo que você está falando na história. Estruture a linguagem, leia em voz alta o seu texto, porque um texto não ficcional, ele se assemelha muito a uma palestra. Então, onde colocar vírgula, onde colocar pausa, onde colocar suspense, você lê em voz alta, de preferência para uma outra pessoa, e se a pessoa mantiver o ponto de interesse nos momentos certos do texto, o leitor também vai manter o ponto de interesse. E por fim, elementos de humor e de tristeza não devem ser forçados. É muito mais fácil você ser engraçado quando as pessoas não estão esperando que você seja engraçado. E na hora de você ser emocionante, você tem que trabalhar com sentimentos reais. E você tem que ser contido na hora de falar de um sofrimento, porque senão vira drama. Ponto 6. São os títulos. Você deve passar o tempo que você pensa no texto pensando no título também. Os títulos são um elemento primordial para a captura da atenção dos leitores. Então pense no título como um anúncio de propaganda. Mire em palavras que tenham peso emocional para a pessoa, e títulos contraditórios também chamam a atenção. Por fim, ponto 7, revisões e lançamentos. Uma vez que a história entra no mundo, ela não pertence mais a você, ela pertence aos leitores. Então você tem que estabelecer um padrão, limite do número de revisões que você vai fazer, porque você, como autor, é capaz de ficar fazendo revisões infinitas. E você tem que ter ideia em mente. O que ele fala é que o feito é melhor do que o perfeito. Então você estabelece um limite de revisões, chega nesse limite, trabalha para chegar nele e depois publique. E uma vez publicado, divulgue o seu trabalho até ele engatar sozinho e depois esqueça e vá para o próximo. Por fim, o autor fala que você tem uma função muito além do seu ego na hora de escrever uma não ficção. Porque uma obra de não ficção é uma janela para o coração, para a mente e para a alma das outras pessoas. Então você tem um dever de retratar isso da melhor maneira possível e emocionar e mudar a vida de outros leitores. Então é importante você ter essa responsabilidade social de também mudar a vida de outras pessoas. Pessoal, muito obrigado por assistir ao meu vídeo. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, pois isso me ajuda pra caramba. Dessa forma eu consigo colocar um vídeo por semana falando sobre livros e escrita. Toda segunda-feira, um vídeo novo aqui pra você. Se eu deixei passar alguma coisa ou se você ficou em dúvida de algo, por favor, coloque aqui nos comentários que eu respondo. E se você também quiser, pode me seguir no Instagram, @FredMuiz. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.